Eu gostaria de desejar um feliz sábado a todos e nesta manhã nós temos o privilégio de estar louvando e exaltando o nome de Deus. Foi uma semana maravilhosa, mesmo com as percas de alguém, mesmo com muitas pessoas sentidas nesta hora, mas dizemos que foi uma semana feliz, porque o nosso Senhor estava cuidando de cada um. E antes de nós começar a entrar na palavra de Deus, primeiramente vamos pedir a permissão dele. Senhor nosso Deus, nosso Pai que habita nos céus, e tenha certeza de que nesta manhã o Senhor esteja habitando entre nós. Perdoa os nossos pecados, abrir a tua palavra e o Senhor abra também a nossa mente e o nosso coração. Para nós um sábado feliz, abençoa esses 10 dias de oração a Deus, que seja feita a tua vontade, não a nossa. Para nós, nos dar um dia feliz em nome de Jesus. Amém. Amados, nesta manhã, trouxemos um título maravilhoso, mas não vou dar o título agora. Mas tem algo que acontece na nossa vida e às vezes você fica procurando. Quando você viaja para uma cidade, ou uma fazenda, ou uma localidade onde você não conhece, você fica assim meio perdido. Às vezes você entra em uma estrada, mas você não tem a certeza se é aquela que você pode alcançar, chegar a teu objetivo para lá dentro. E às vezes você fica pensando, para onde eu vou? Eu preciso procurar o caminho. E se você encontrar alguém vai direcionar você por onde você pode ir. Quando você encontra a localidade, você fica feliz. Encontrei, cheguei. Mais uma tarefa vencida. Amados, no título do nosso sermão esta manhã, procurando o caminho para o céu. Você já parou? Você já imaginou como pode procurar o caminho para o céu? É uma localidade que você ainda não foi. É uma localidade que você não conhece. Mas é um caminho que Deus fez para todos. Mas nem todos queremos seguir este caminho. A Bíblia diz que é um caminho, ele é estreito, é um caminho difícil. A Bíblia não diz que é fácil. Mas a Bíblia diz que nem todos vão passar por ele. Muitos vão deixar para trás. Muitos vão querer tomar atalho. Muitos vão ter desculpas. Mas vai querer passar por ele na porta. Mas o que eu tenho a dizer para vocês é que neste caminho ninguém vai passar de carona. Este caminho você mesmo se prepara. A gente tem que ter cuidado. Você já ouviu os 3 conselhos? Tem uma parte dos 3 conselhos que diz, olha, cuidado para não se tomar atalho. Caminhos curtos podem fazer o quê? Pode te custar a vida. Nunca você deixa o caminho certo para tomar atalho. E é o que muitos estão fazendo. Estão deixando para seguir o caminho no dizer na hora exata. Mas a hora não pode ser exata, porque às vezes eu não sei a hora e vai acabar eu estou tomando uma decisão errada. Vou tomar um atalho, mas vai me custar a vida. Enquanto eu passava a lição, eu estava meditando e estava pensando.
marcar os nossos dias. Os nossos dias são dias importantes na nossa vida. E às vezes nós não sabemos a importância que tem de você andar se preparado para a contagem dos seus dias. Às vezes será uma contagem regressiva, mas nós não estamos ainda contando. Eu conto a história de alguém que às vezes não sabia contar os seus dias. E aquela velha história, você vive o tempo inteiro, mas tem algo que você não aprende. E aquilo que você não aprendeu vai te custar muito caro. Às vezes você aprendeu coisas muito mais difíceis e a coisa fácil vai te tirar o direito. Tem pessoas que são os formados, são pessoas letradas, são pessoas de bens, são pessoas que têm condições financeiras muito boas. Mas não quer dizer que isso vai te salvar. Isso não é algo que você precisava. Você ter bastante dinheiro é bom? Quem falou que é ruim? É bom? Você já imaginou você comprar de tudo que você quer? Você já imaginou você ter uma condição boa que na hora usada você vai lá e só corre? Não é ruim. Mas não é isso que você precisa. Você ser uma pessoa estudada, letrada, pessoas espertas, pessoas sábias, é ruim? Também não. Mas ainda não é isso que precisamos para chegar ao topo. E eu vou contar a história de um barqueiro. Aquele barqueiro, ele trabalhava para sobreviver com barco. Ele transportava gente no rio. E um certo dia, ele chegou muito cedo no seu barco e começou a viagem. Cada ponto ele parava para apanhar alguém. No primeiro ponto que ele parou, ele encontrou ali uma jovem professora, sabida, esperta e tinha muito futuro pela frente. E ali ele embarcou ela e começou a viagem. E ela começou a conversar mais ele. E ao longo da viagem, ela olhou para ele e perguntou: você já estudou? Ele disse: nunca fui no colégio. Ela disse: você perdeu metade de sua vida. E ele continuou a sua viagem. Mas na segunda parada ele encontrou, ali estava um oficial de justiça. E ali se embarcou e a viagem continuou. E os papos sempre vêm. E ali aquele oficial de justiça olhando para ele, conversando com aquela professora. E a mesma pergunta que ela fez, ele fez para ele também. Você já estudou alguma vez? Ele disse: nunca fui ao colégio. E a resposta foi a mesma: você perdeu metade da sua vida. Mas ele não se endureceu porque perdeu a metade da vida. Ele continuou se navegar. E a terceira parada ali estava quem? Um advogado. Jovem, esperto, sabido, trabalhando, pensando no futuro. E as suas viagens continuaram. Mas a pergunta surgiu a mesma. Aquele jovem advogado perguntou para ele: você já estudou? Ele disse: nunca fui no colégio. E a resposta foi a mesma. Você perdeu metade da sua vida. E ali continuaram a viagem. E às alturas do rio, como ele era um barqueiro, ele conhecia as temperaturas, conhecia tudo. Ele viu que havia uma tempestade de vento. E ele olhou para aqueles três que estavam ali. Ele tinha apontado para ele que ele tinha perdido metade da vida. Ele olhou para eles e perguntaram: vocês são pessoas espertas, sabidas, mas vocês estudaram. Mas vocês aprenderam a nadar? E ele disse: nós nem sabem. Depois vocês perderam
a vida inteira. E moral na história. O vento veio, o barco virou, e só quem salvou quem? Sabe por quê? Porque ele sabia nadar. Então nunca é tarde para você aprender. Às vezes aprendemos coisas difíceis e as fáceis vai lhe tirar o direito de você ter uma vida para a eternidade. E nós hoje estamos sentados no banco da igreja, esperando a volta de Jesus. Mas se nós não estivermos preparados, nós vamos perder a vida inteira. Cuidado. O caminho é difícil, o caminho é longo, mas a Bíblia diz que são poucos que vão passar por ele. Mas desse pouco, ele pode abranger você e abranger também a mim. E às vezes nós não paramos para pensar na dificuldade que ele fica. Deixamos para tomar um atalho. E o atalho vai custar o resto da vida. Você pode perder a sua vida, porque deixou para a última hora. Mas vamos para a Bíblia. Vamos abrir a nossa Bíblia. No livro de João 3, no versículo 16. Alguém pode ler para nós? 3,16? Porque Deus amou o mundo tanto que deu seu único filho, para todo aquele que nele crê, não morra, mas tenha a vida eterna. Agora João 14, 5 e 6. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Olha que maravilha. Deus é tão bondoso, porque Ele deu o Filho dele. Já para correr em troca dos nossos pecados, para nós entender que o caminho era quem? O caminho é Jesus. Quando Ele disse para Tomé que se arretirasse, e Tomé respondeu para ele: Não sei para onde vai, não sei o caminho. Mas se Tomé estava já junto, estava de frente do caminho. Jesus não disse que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus estava no Tomé. Não precisava de andar nenhum, o caminho já estava ali. Olha que maravilha. Tomé estava já no caminho, mas ainda não sabia que era no caminho. Mas será que nós hoje estamos sentados no banco da igreja, sabendo quem é Jesus, e vamos ainda perguntar onde é o caminho, por onde eu vou andar? Precisamos ser mais sábios, precisamos cada dia examinar mais a Escritura, porque ela vai, a Bíblia diz que ela vai testificar. Vai testificar de Jesus. Vai mostrar para você quem vai passar por este caminho e também quem não vai. Mas vamos abrir mais na nossa Bíblia, vamos ver mais. No livro de Romanos, no capítulo 6, o versículo é 20 a 23. Alguém pode ler? Porque, quando eres escravos do pecado, estavas isentos em relação à justiça. Naquele tempo, que resultado colhestes? Somente as coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é morte. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação, e por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Vamos mais, Romanos 10, 9 a 13. Romanos 10, 9 a 13. A saber se com a tua boca confessares o Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Visto que com o
se faz confissão para a salvação. Amém, por isso, né, irmãos? Porque a Escritura diz: todo aquele que lê e crê não será confundido. Amém. Porque quando você conhece as Escrituras, você conhece o caminho. Quando você conhece as Escrituras, você conhece a Deus. E Deus fez uma promessa maravilhosa. Nós sabemos que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito não está na minha mão. O dom gratuito vem de Deus. Deus te dá recompensa porque você se arrependeu do pecado. Você saiu do salário do pecado. Deus te deu uma vida eterna. A salvação é grátis. Mas necessitamos de algo que às vezes para nós se tornamos difícil. Mas quando você tem o seu coração aberto para aceitar Jesus como Salvador, voltamos a ficar fácil. Porque Deus toca. Mas primeiramente você precisa abrir para que Ele é. Por que Jesus toca primeiro? A Bíblia diz que Ele não é invasor, mas apenas Ele está no toque. E quando você aceita, você está entendendo que Jesus precisa transformar a sua vida. Nós nascemos sendo escravos do pecado. E Deus disse que o salário do pecado é a morte. Mas Ele estudou gratuito. Vem da onde? Vem dele. Olha como Deus é tão maravilhoso. Ele é grato a fazer isso por nós. O homem nasce porque Ele permitiu. O homem cria porque Ele permite. O homem peca e Deus vem cá e ainda toca nele. Você está errado. Este não é o caminho que eu criei para você. Este não é o caminho que o cristão deve andar. E aí precisa de quê? Precisa de outra transformação. E esse conhecimento só vem quando nós permitimos que Deus trabalhe na nossa vida. Você só conhece o caminho da verdade se você permitir que Deus trabalhe na sua vida. Caminho, a Bíblia diz que existem muitos, mas o caminho que conduz à salvação é só um. E ainda tem a dificuldade. Vamos achar que é estreito. Vamos achar que é apertado. Vamos achar que vai ter barreiras pela frente. Vamos pensar que para passar por este caminho precisamos guardar o sábado. Vamos meditar que neste caminho para ir para lá precisamos de honrar pai e mãe. Vamos meditar que neste caminho não passamos aqueles que matam. Vamos meditar que neste caminho não passa aqueles que roubam. E assim por diante. E aí a dificuldade vem. E às vezes o mundo oferece. Você pode prostituir. Você pode matar. Você pode destruir. Você pode desonrar. Tenha cuidado. A Bíblia diz que existe surpresa. Mas surpresa pode não chegar para mim. E pode não chegar para você. Porque tem coisas que acontecem na sua vida. E no abrir e fechar de olhos você perde a vida. E às vezes perdemos o direito de passar pelo caminho da salvação. As coisas acontecem muito rápido. E às vezes a gente fica dando tempo ao tempo numa coisa que não vai ter tempo. Porque você não sabe nem o dia e nem a hora. Eu posso meditar, eu posso contar os meus dias que está pela frente. Através de quê? Através da Bíblia. A Bíblia diz que é 70 até 80. Mas o mais é só canseira. Apenas os dias que eu já passei se tornaram em 53. Se for para 70, eu só tenho lá 17. Eu estou botando a minha postagem regressiva. Mas eu acredito que já começou para mim muito mais antes disso. Hoje eu não sou aquele que tinha 30 anos. Não sou aquele mais que tinha 40.
Não sou aquele mais que tinha sido. Sabem por quê? Porque o mundo que nós vivemos só um mundo destruído. Não sabemos criar nada, mas destruir o que o Criador fez, estamos aí. Quando eu estava com o Criador, eu comecei um problema na coluna. E esse problema é esse, e hoje já estão bem avançados. Passei pela medicina e me disseram que tinha que fazer cirurgia. Sei que ainda não é o suficiente, que não volto mais normal. E hoje está bem mais difícil do que o dia que eu procurei o médico. Eu só sentia uma dor. E hoje eu sinto dor no corpo inteiro. Hoje meio-dia vai fazer 24 horas e a dor nunca passou. Uma dor só que ontem meio-dia está até agora. Agora você imagina. Tem ser humano que aguenta uma vida dessa? Por isso que eu conto que meus dias começou a contagem regressiva muito antes do que eu imaginava. Não sei, possa ser que vou suportar isso, possa ser que Deus me dê uma cura, porque Deus foi capaz de fazer o homem, e Deus é capaz de curar. Deus foi capaz de criar o ser humano e botar num caminho onde que não ia ter dificuldade, mas o homem criou a dificuldade da vida. E Deus possa me dar uma cura, Deus possa me dar uma bênção, como Ele já deu na vida de muitos. Mas o que eu vejo pelos olhos humanos já está ficando um pouco difícil. Porque quando eu fiz a primeira ressonância, o problema só estava na coluna. E a segunda já deu que estava passando no quadril. Eu sentia muitas dores no quadril direito. E o dia que o médico abriu a segunda ressonância, ele falou: tá, no direito vai passar por isso. E eu creio que já passou, porque estão doendo os dois. Estão ficando mais difícil do que eu imaginava. Já senti frieza nas pernas e dormência, como estou perdendo quase um pouco do movimento. Mas Deus é maravilhoso. Deus tem um plano na minha vida. E o que eu penso para Deus é o seguinte: Senhor, se eu estiver preparado e não aguentar o que está pela frente, faça com que eu durmo. Mas eu dormir satisfeito, porque eu vou acordar para passar no caminho que o Senhor me deu. Este é o caminho que nós devemos preservar, o caminho da salvação. Lá em Isaías 35, lá tem um versículo que diz assim: este é o caminho que nem os loucos erraram, mas o imundo não passa por ele. Amados, é um caminho maravilhoso. E ele diz que nem mesmo os loucos, e às vezes a gente deve pensar e passar pela memória da gente que se os loucos não vão errar, mas de que forma eu vou errar esse caminho? Mas a Bíblia não quer dizer aquele louco que atira pedra, aquele louco que destrói a sua casa, aquele louco que bate na sua família, aquele louco que passa destruição. A Bíblia quer dizer aqueles loucos pela palavra de Deus, aqueles que são loucos pela salvação, aqueles que somos loucos porque conhecemos o caminho da verdade. Estes são aqueles que não vão errar o caminho. Vocês querem conferir? Abra a sua Bíblia no livro de Isaías 35. No versículo 8, em diante diz: e ali haverá um bom caminho, um caminho que se chama o caminho santo. O imundo não passa por ele, pois será somente para o justo, o seu povo, que quer, e por ele caminha, e não errará, nem mesmo os loucos. Entenderam? O imundo não vai passar por ele, mas nem mesmo os loucos vão errar. Mas é o que eu disse: não é aquele louco que atira pedra, não é aquele louco que destrói
constrói a sua casa, mas é aquele louco que destruíram uma vida velha para hoje estar numa vida nova. Está com os seus olhos abertos no caminho que Deus permitiu. Lá em Daniel, lá tem um outro versículo que se chama muito a atenção. Daniel, no capítulo 12, e no versículo 13. Tu, porém, segue o teu caminho até o fim, pois descansará e ao fim dos dias te levantará para receber a tua herança. Esse é o que nós precisamos. Dormir, descansa, espera que a tua herança vai vir nas tuas mãos. Não se preocupe com isso não. A herança que Deus tenha para mim, a herança que Deus tenha para você são coisas maravilhosas, são coisas boas. E por que se preocupar? E por que deixar as coisas de mim invadir a sua mente? Vamos ser mais cautelosos. Vamos buscar mais de Deus. Vamos colocar nossa vida nas mãos de Deus para que nós possamos ser conduzidos por este caminho. O caminho que Deus tenha para cada um de nós. O caminho da verdade, o caminho da salvação. O caminho que mostramos para cada um de nós. Que é o caminho verdadeiro. Mas, aqui em Isaías ainda tem uma parte que nos diz, no capítulo 55, no versículo 8 e 9, aí diz assim: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, e nem os vossos caminhos serão os meus caminhos. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Vocês entenderam? Os meus pensamentos, os seus pensamentos, não é como o pensamento de Deus. Porque nós estamos aonde? Nós estamos abaixo dos céus. Por isso que Deus está lá em cima, Ele está vendo. E os meus pensamentos não são os pensamentos dele. Deus sabe que os meus caminhos não são os caminhos dele. Deus só entende se o meu caminho é o caminho dele quando eu andamos no caminho de Deus. Quando eu faço uma proposta de renovar a minha vida. Destruir a vida velha que vivemos para viver uma vida nova. Pensando no quê? Que as coisas velhas se passaram. Eis que se fizeram tudo novo. E quando nós fazemos dessa forma, nós estamos mostrando que nós estamos fazendo algo que agrada a Cristo. Mas você quer ver o último versículo desta manhã do nosso sermão que dizem porque Deus está acima de tudo? Na lição eu vi alguém falando que tudo passa por uma leitura, né? Parece que estava batendo. Aqui disse assim, ó, porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, sim que primeiro regrem a terra, e perguntem, e faça brotar para dar semente ao semeador e pão aos filhos. Por isso que os caminhos nossos são os caminhos de Deus. 60 dias aí atrás, Mandacaru não é esse Mandacaru que é hoje, era como? Seco, só poeira, e não brotava, e não dava uma semente. Agora, quem fez renovar tudo? Foi eu? Foi você?
Bíblia declara que não. A chuva veio da onde? Veio do céu, foi Deus que mandou. Foi uma bênção de Deus. E essa bênção nós estamos recebendo. Por isso que os meus caminhos não são os de Deus. Por isso que os meus pensamentos não são os pensamentos de Deus. Imagina se a coisa fosse tudo da nossa vontade. Eu ia deixar alguém sofrer porque alguém me feriu. Eu ia deixar alguém passar fome porque alguém falou mal de mim. E hoje é o que mais você vê alguém falar mal da palavra de Deus. É falar mal dos caminhos de Deus. Mas Deus não está com a mão encolhida para derramar as bênçãos. Quando Ele abre a janela do céu, Ele manda bênçãos em abundância. Ele manda para o bom, Ele manda para o mal, Ele manda para o rico e Ele manda para o pobre. Agora você já imaginou qual é o caminho de Deus para ser? Um dia, porém, estava reunida a grande multidão. E ali estavam os discípulos. E Deus perguntou: quem é o maior no reino? Às vezes alguém ficou olhando para alguém que era pessoas estudadas, sabidas, pessoas ricas. Deus vai colocar ele no meio e falar quem é o maior. E Deus colocou quem? Colocou uma criança. Se nós não se tornarmos igualmente uma criança, nós não vai estar o reino dos céus. Porque o coração do homem é coração maldoso. O coração do homem só procura o caminho destruidor. Agora, quando se transformamos, este coração que está dentro de mim, dentro de você, como o coração de uma criança, você tem direito no reino dos céus. E você é o maior no reino dos céus. Porque o caminho de Deus é um caminho perfeito, é um caminho que conduz para a salvação. Ele mostra para nós que o maior homem da vida, ele morreu de braços abertos por mim e por você. E a Bíblia diz que o nome é Jesus. Que Deus nos abençoe nesta manhã. Que Deus mostre para cada um de nós nesta manhã. E para ir para o céu precisamos de um caminho. E caminho é este, que é um caminho dificultoso, mas é o caminho que Deus deu para o homem. O caminho aonde que vamos passar para receber a herança que Cristo tem para cada um de nós. Nesta manhã, nós possamos ser com uma vida transformada, um coração aberto, um coração de criança, para ser o maior de Deus. Amém? Amém. Que a palavra de Deus ela seja louvada em cada canto do mundo. Que estiver louvando e exaltando o nome de Deus. E para nós finalizar, nós vamos